pessoas falam muito das favelas, para as favelas, sobre as favelas, mas poucas pessoas falam com a favela, né? Tem muita gente falando pela favela, para a favela, sobre a favela, da favela, mas poucas pessoas falam com a favela. E menos ainda são as que se dispõem a ouvir a favela falar de si. As instituições, elas não são convidativas em favela, elas são obrigatórias. Você tem que entrar para a escola, você tem que ir ao centro de saúde e você tem que ir à associação pegar comprovante de residência, você tem... Sabe, são várias instituições obrigatórias. Você tem uma biblioteca parque em Manguinhos há 6 anos. Há 6 anos você tem uma instituição, Manguinhos tem quase 100 anos. Há 6 anos você tem uma instituição convidativa, facultada a sua escolha de ir ou não. Aqui em Manguinhos nunca teve muito investimento. Aqui são 15 comunidades, mais de 53 mil moradores, então é um número expressivo. Nunca conseguimos eleger um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, nada do tipo, né? Tem tamanho? Tem. E teve muito desafio. Então esse projeto, essa biblioteca é um pacote dentro dos projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O Cine Manguinho, foi a melhor coisa, foi um sonho que nós tivemos. A gente cansou de ir, meu filho, ir no Norte Shopping, mas o custo lá é bem mais alto. A gente ainda tem que pagar passagem, tem o custo do lanche, tem várias coisas. Então, tipo assim, nós, depois que o cinema foi inaugurado, nós não fomos mais. A gente está sempre vindo para cá. Você tem um cinema, você tem um teatro, e não são... não parece um cinema qualquer, parece um cinema de qualidade. Você vê em cartaz filmes que você veria em qualquer outro cinema de um shopping. Você vê cinemas em 3D, então você não tem somente a possibilidade de você estar ligado com o cinema, não somente você está atualizado com a sétima arte que você vê em outros locais por aí, você vê também com qualidade isso. Eu acho que é importante ter cinema na cidade e a gente não pode tratar a favela exatamente como um território apartado da cidade. Esse é um dos grandes problemas. Então, se você quer de fato que esse seja um território integrado, você tem que ter qualidade dos equipamentos públicos, você tem qualidade de programação, você tem que ter oferta circular, né? Não pode segmentar, fragmentar. Agora, você tem que ter uma preocupação especial em instalar nesses lugares exatamente pela ausência histórica de implementação de equipamento de qualidade pelo Estado. Política pública se faz com perseverança, com persistência, com paciência. Então, quando eu passo aqui, né, e vejo uma fila de pessoas, vejo as pessoas perguntando que filme vai passar, o que vai acontecer, eu acho que a gente tem aqui uma proposta que, se ela continua, a gente tem aqui uma geração que ela vai ter a seguinte memória. Quando eu era criança, eu ia no cinema, porque o cinema era o Cine Manguinhos. Eu acho um espaço fundamental, assim, né? Porque é um cinema com equipamento, por exemplo, que poucas salas têm hoje no Rio de Janeiro e especialmente por ser uma ousadia de colocar um equipamento dessa qualidade num território onde não tinha essencialmente cinemas aqui, né? Você tinha cinema, começou a ter cinema alguma coisa em shopping e tal, mas de você ter um equipamento de qualidade sendo oferecido, né?
numa localidade onde o Estado investia pouco, vamos dizer assim, em relação à qualidade dos serviços. Então, a gente sempre disse que cinema tinha que ter uma coisa como qualquer outro equipamento, não é um cinema de favela, é um cinema de boa qualidade localizado no outro território onde normalmente o Estado não colocava. Poxa, eu já vi vários filmes. Eu já vi filme de terror, já vi Annabelle, já vi Homem-Aranha, já vi tanto filme aqui que toda vez que eu venho eu trago alguém. Eu faço divulgação no Face, eu tento fazer o máximo possível para as pessoas saberem que tem um cinema aqui. Que na verdade é o nosso sonho, sempre foi o nosso sonho. Porque quando inaugurou o primeiro cinema, que foi no Complexo do Alemão, nós ficamos admirados e queríamos trazer isso para cá. E conseguimos. Só que hoje a gente precisa mais divulgar o cinema para os moradores, que tem moradores que nunca veio aqui, nem na biblioteca, nem no cinema. Há quanto tempo essa comunidade vem construindo a sua forma de lazer? Se a forma de lazer construída nessa comunidade é chegar do trabalho, tomar um banho, ver as crianças, limpar a casa, fazer comida, comprar cerveja, sentar na porta e tomar uma cerveja, você não vai conseguir introduzir o cinema em Manguinhos em tão pouco tempo. Entende? São 6 anos. Hoje a gente está conseguindo fazer com que os pais se toquem e venham com as crianças. E a gente vê vários movimentos. A gente vê casos de pais separados que pegam os filhos e vêm para um lugar mais próximo. Caso de mães que aproveitam o sábado de manhã e vêm fazer um passeio cultural. Mas isso é um elemento multiplicador vindo da criança que vai falar para o adulto. E até fazer o adulto quebrar a sua regra e vir conhecer a biblioteca é um processo muito lento. Eu vou dizer para vocês, eu não sei quais são os números, mas eu sinto pessoas porque é o que eu avalio lá dentro, eu trabalho com pessoas. O Cinema Manguinhos foi absurdamente vitorioso nesse tempo que manteve aberto. Mas a gente não tem tido sala cheia. Nossa, vocês têm uma constância e vocês já estão no imaginário e no dia a dia da comunidade. É lento, mas é porque é para ser lento. A gente não vai mudar 100 anos de hábito com 6 anos de política descontinuada. Quando ela vir a primeira vez, elas vão ver que o cinema é a coisa mais maravilhosa. A gente tem um ar-condicionado, a gente tem água, a gente tem tudo aqui. Tem uma pessoa que atende a gente com educação. E é um espaço também que está fomentando não apenas a exibição, né, o acesso, mas até essa reunião de pessoas que produzem audiovisual, né, e que veem nesse espaço um conjunto de atividades como cursos, oficinas, e a própria exibição mesmo do Cineclube, com alguns filmes que são filmes que estão aí no circuito, né, mas que não é esse cinema tão comercial, né, um outro tipo de filme, né. Eu acho que tem uma diversidade que é muito interessante, que atende, essa diversidade de programação, ela atende uma diversidade de pessoas também. Manguinhos não pode reclamar de investimento. Agora, precisa lutar para conseguir mais, que isso não é tudo. Um local abandonado pelo poder público. Desde os anos 50, 60, que só vinham fragmentos de ações públicas, não dá para você sanar tudo em 4, 8, 12 anos. É muito pouco. Não existe isso. Primeira questão que a cidade tem que enfrentar sem medo é o seguinte: as favelas e seus moradores são um trambolho, um cortejo de panela velha agarrada na casaca, que a cidade não sabe o que fazer com eles, ou seja, é algo que denigre, que degrada a cidade, ou, ao contrário disso, é algo que enriquece a cidade, que ajuda a inventar e reinventar a cidade, que dignifica a cidade, que coloca questões para a cidade para as quais ela nem sempre está preparada, que inventa uma cidade possível. Se a gente entende que a primeira resposta é a correta, então não tem por que trabalhar com as favelas, não tem por que, enfim, apostar na potência das favelas. Se você entende que a favela não só tem carência, mas tem, sobretudo, potência, né? Se você entende que ela engrandece a cidade, se você entende isso que eu falei, que ela inventa uma cidade possível, né?
coloca dispositivos novos na cidade a cada momento, então é com ela que a cidade tem que dialogar para poder se repensar, para poder ser uma cidade popular, contemporânea, inserida no novo tempo e também democrática. Ter um cinema acessível, uma programação cultural incrível, desde cineclube a sessões comerciais a um preço acessível, é uma coisa impressionante. A gente não vê muito isso no Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, né? A maior propaganda do cinema Manguinhos não é o preço da entrada. É a qualidade do serviço. Essa é a maior propaganda. Eu consegui ver, mapear uma maior frequência de jovens adolescentes no filme Batman vs Superman. Porque a desconfiança se ia ter cena pós, porque no Batman vs Superman não teve. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas o adolescente jovem vai entender. Todo mundo fica passando os letreiros, tudo, fica sentado no cinema para esperar a cena pós. E nos cinemas lá do circuito grandões, tem um certo constrangimento, porque levanta todo mundo, vai embora, aí vem a pessoa para varrer, aí vem o segurança, passa, sabe, o letreiro ainda está dando, a luz está acesa e tudo mais. Então eu vi uma certa organização, vamos ver lá em Manguinhos, porque lá eles vão deixar a gente ver o filme até o fim. Sabe, essa é a qualidade do serviço, é o respeito a ser prestado, né? Para o jovem adolescente, ele precisa saber que aqui ele vai usufruir de um certo status também. Olha, o cinema é bom, o filme passa inteiro, o cinema é limpo, é de boa qualidade. Eu vejo uma permanência de resistência. Eu vejo algo que veio mesmo para poder resistir o que aqui nunca teve, sabe? Uma oportunidade de conhecer, né? Uma oportunidade de estar ali conhecendo coisas diferentes, que a galera não tinha uma relação com isso. A relação com o Cine Teatro, ela vem de muito tempo, desde que ele foi criado. Por pura coincidência, juntamente com o Balé Manguinhos. E aí o meu primeiro contato com o Cine foi através do espetáculo de dança nosso do ano de 2013. E aí em 2013 a gente tinha que ter um lugar, um espaço para fazer o espetáculo. E foi quando a gente veio aqui, fomos super bem recebidos e fizemos o nosso espetáculo aqui dentro, utilizando inclusive o telão, né? A nossa ligação é próxima, primeiro por causa dos espetáculos. A gente trabalha com praticamente 6 sessões nos meses ou de novembro ou de dezembro. E são 6 sessões nossas, de espetáculos nossos, com 1h30 de duração mais ou menos. E aí a fila vem até ali fora e as pessoas que nunca entraram têm acesso, mas por causa do espetáculo. E aí depois que essa pessoa descobre que ali não é só para ter dança, ali também é um cinema, isso traz uma nova visão, uma nova perspectiva para as pessoas. E aí as pessoas começam a comprar o ingresso para poder vir no cinema, porque descobriram o cinema através do espetáculo de dança. No dia da nossa estreia, no Sintonia Suburbana, entendeu? A gente vê essa sala lotada, são 220 lugares, se eu não falha a memória, tinha para mais de 300 pessoas, o povo voltando, revoltando. Você falou, e a gente, às vezes falava, mas você chamou a gente, falou que ia ter lugar. Eu falei, mas gente, eu não contava que ia aparecer tanta gente, né? A molecada ensandecida, querendo entrar, e nosso público aqui, a gente mira a molecada, que a gente fala, eu acho que mais do que a gente ser ator, a gente está formando essa plateia, né, das crianças gostarem de teatro, porque elas ficam aqui, tio, quando é que vai ter de novo? É tão legal quando você passa no beco e alguém fala, o pai, né, porque na peça eu vivo o pai, né, e às vezes eu estou atravessando um beco, a mulher fala, e o pai? Eu acho que isso foi muito poderoso, em termos de reconhecimento de algumas manifestações que eram marginalizadas, da instrumentação, né, instrumentalização possível, né,
para que esses projetos e iniciativas pudessem, né, produzir suas próprias narrativas. Então, o barateamento de algumas tecnologias permitiu, por exemplo, gravação de discos, gravação de vídeos e etc. Mas eu acho que isso vem muito em paralelo com essa política pública que coloca isso em pauta, né? A programação aqui é idêntica do shopping. Falo que já estou há 1 ano nesse grupo. Não vi questão de qualidade, de projeção, de programação, nenhuma diferença. Muito pelo contrário. Bate de igual para igual. Existe uma questão comercial também. Você tem que estar apresentando obras que estão na moda, que são chamados blockbusters, né? Então, tem essa preocupação para poder atrair público, mas eu acho que também existe a possibilidade de você estar apresentando um cinema diferente, um cinema que às vezes você não encontra nem mesmo no shopping. A pessoa que mora em Manguinhos, ela pode pagar um cinema de R$32 no Norte Shopping. Eu vou no Norte Shopping, as mães vão no Norte Shopping, a gente teve um espetáculo de dança dentro do Norte Shopping. Mas se eu posso fazer isso mais próximo da minha casa, por um valor mais acessível, e não só eu vim aqui, mas também vim pessoas de fora aqui, a gente teve um filme mês retrasado, que teve aqui, eu esqueci o nome, que fala inclusive sobre lesbianismo, homossexualidade, e aí o filme só passou aqui. As pessoas homogeneizam a favela e não entendem que pode ter gente na favela sim que quer ver Bergman. Pode ter gente na favela que quer ver, enfim, Godard. Então vamos para a negociação, dá para ver tudo. Porque tem uma coisa que é própria, uma coisa que eu aprendi pela minha origem, morador de uma comunidade e por esses quase 20 anos trabalhando na Vila Cruzeiro. As populações da favela são ótimas de negociar, até porque não tem outra saída. Se não negociar, quebra. Se não negociar, a cultura da favela é a cultura da negociação. Eu não sei se você já viveu em favela. O viver em favela te deixa hábitos muito fora de da sociedade civil, aquela coisa do respeito do espaço do outro, é mais móvel. Então, assim, num cinema normal, a minha risada não seria estridente. Um comentário não poderia ser feito. E eu não poderia usar a cadeira que está desse lado, a cadeira que está desse lado. Nem a cadeira que está na frente e, às vezes, a cadeira que está atrás. Sabe? Aqui eu meio que me espalho. É uma falta de educação sancionada, entendeu? Eu posso fazer isso, eu não vou estar tirando a liberdade de ninguém. Assim como a minha tolerância vai ser muito maior. Esse é um cinema que eu falo com as pessoas lá, pode trazer o seu filho menor. Ele pode fazer, ele pode não estar tão mais restrito, entendeu? Os movimentos dele, porque vão passar desapercebidos. Se eu tivesse um cinema maior, eu ficaria incomodada com aquela criança passando para lá e para cá. Eu ficaria incomodada com um mastigar de pipoca. Não é que eu estou sendo nojenta. O ambiente me limita. Aqui eu estou tão livre que eu sequer percebo. Às vezes o povo está à volta tocando zaraio e eu realmente estou focada no filme. Não estou nem aí. Porque eu estou no meu momento. Eu estou olhando muito mais para mim. A falta de privacidade da favela me faz ser um pouco desinibida. A minha risada no cinema comercial vai fazer com que outros olhem para mim e julguem, porque eles estão no momento deles, eles não estão preparados para isso. Aqui, como eu ouço risada o tempo todo, passos o tempo todo, o cheiro da comida dos outros, o barulho, não tem tanto problema. Uma lenda aqui em Manguinhos que nada nunca vai dar certo. Por quê? Aí cada um conta uma versão dessa história, de que, sei lá, nos anos 80, um pai de santo foi expulso pelos bandidos daqui e ele rogou uma praga nesse território, nesse lugar, que nada nunca mais ia para frente.
E quando eu perguntava para as pessoas qual o futuro de Manguinhos, as pessoas falavam, nada nunca aqui vai dar certo por causa disso, né? E é muito doido, assim, né, construir esse imaginário de que as coisas não vão dar certo, porque sempre tem uma coisa além da gente, né? Eu não quero nem saber quem foi que construiu a biblioteca. Pudesse construir mais bibliotecas, mas deixar que a comunidade também faça parte dessa comunidade, dessa biblioteca. Por que a gente não vê isso muito aqui? Parece que a biblioteca, quem dirige ou quem está à frente da biblioteca, isola a comunidade. Não sei, porque não é ninguém da comunidade que dirige esta biblioteca, este equipamento do Estado ou de quem quer que seja. A direção vem de fora. O Estado, ele coloca, ele faz, legal, mas só que ele não dá a ninguém, ele não dá ao morador esse direito de não só de usufruir, né? Usufruir a gente usufrui, mas ele não dá o direito da gente estar aqui comandando, a gente está à frente do projeto, porque o projeto é assim, o Estado constrói a biblioteca, mas quem dirige a biblioteca? Somos nós, da comunidade? Não somos. Não somos capacitados? Será que não tem ninguém aqui? A gente vive atualmente no cenário político que, infelizmente, a cultura, a educação, o meio social está sendo deixado de lado. A única observação crítica que eu tenho é pela questão de, às vezes, a gente não ter certeza se isso vai durar durante muito tempo, né? Então, aí a gente tem esse medo de perder o espaço e ele se tornar um espaço vazio e sem nada. Então, eu acho importante quando a gente tem essa preocupação de ter continuidade nessas atividades e disso gerar um crescimento. Nós já estamos acostumados a ter e não ter. O olhar de desconfiança sobre essa biblioteca é muito grande ainda. Ainda estão esperando o governo virar e a biblioteca fechar. E todo mundo é suscetível à frustração. Nós estamos num lugar que é muito marcado pela frustração. E temos uma expectativa de frustração. As pessoas estão esperando vir o novo governo para que isso daqui feche. Porque é assim que é. Quando você tem um dirigente, um profissional da política, que cita ter muitas décadas de experiência, mas que tenta acabar com o Ministério de Cultura, meu amigo, peraí. Como que você me sai com uma história dessa furada? Então você começa a pensar, será que isso aqui vai funcionar depois de 2017, a partir de janeiro? Eu não tenho essa resposta, nós funcionários não temos essa resposta, a organização social que dirige não tem essa resposta, porque eles também não sabem, que eles também são contratados. Se a Secretaria de Cultura em janeiro falar encerrou, porque a verba é até dezembro. Eu acho que seria um retrocesso enorme fechar. Eu acho que ele é um cine-teatro, ele tem essa possibilidade ampla de ser um equipamento, como eu falei, de qualidade. Eu já falo, eu não vejo como um cinema de favela, eu vejo como um cinema num território de favela, e que pode atender a todo o entorno dessa região, né, que é carente ainda de equipamentos de qualidade. Como eu não gosto de reforçar essa visão de carência, né, eu acho que são territórios com vistos, às vezes, de forma preconceituosa, como se não tivesse cultura e o Estado tivesse uma missão de trazer cultura. Eu não gosto dessa visão, porque eu acho que tem que reconhecer, em primeiro lugar, a cultura que é produzida, ou as culturas que são produzidas aqui também, como cultura de qualidade. Seja o Estado, seja a intelectualidade acadêmica, mesmo aquela que tem um sincero sentimento de solidariedade, mesmo essa, só enxerga a favela pelo que ela não tem, e não pelo que ela tem, só pela carência, e não pela potência. E aí é onde está o problema, né? Eu não gosto desse termo carente, eu sou extremamente irritado com esse termo. Carente todos nós somos. Somos todos pobres carentes, não é assim? A gente é pobre sim, agora carente não. Pode ser carente no sentido de saneamento básico, segurança, agora de cultura nunca. Todo espaço tem a sua cultura. Eu gosto de falar de pessoas destituídas de direitos, eu gosto de falar de pessoas pobres, tá certo? Mas carentes, eu acho isso é olhar a favela apenas pelo que ela não tem. Né? Quando, na verdade, o grande barato é enxergar a favela pelo que ela tem. Porque quando a gente enxerga a favela pelo que ela tem,
a gente vê que a favela cria, a elite se apropria e depois a favela se reapropria e reinventa, e é dessa dinâmica que é feito o jogo social. Para você entrar no dia a dia das pessoas é muito complicado, mas eu vou te dizer uma coisa, o Cine Manguinhos entrou, está fazendo história no cotidiano de Manguinhos. Pode não ter o vulto nos números, mas tem no hábitos. As pessoas que não passavam por aqui, porque o traço territorial da pessoa não envolvia passar pela Praça do Parque, elas já passam para pegar o folheto do filme, para saber qual o filme daquela semana. Elas passam na porta, pelo menos, para ver o letreiro, para saber qual o filme que está sendo anunciado. Elas pegam o telefone da biblioteca para poder ligar, perguntar qual o filme que está sendo exibido. Pode não ter, sim, sessões cheias, mas existe uma constância de quem vem ver o filme. E isso é muito vitorioso. Eu posso falar da minha avaliação quanto às pessoas. E é muito, muito lamentável eu saber que o cinema pode não continuar, porque vai ser mais uma frustração no histórico da comunidade. Vai ser mais uma dor a ser vencida e mais um trabalho. Se há 2 anos o cinema tem essa trajetória que eu avalio como vitoriosa, o próximo espaço cultural que vir a prestar serviço em Manguinhos, se o cinema fechar, vai ter no mínimo 4 anos para ter o mesmo resultado. Porque vai ter a marca de um projeto descontinuado e a marca da frustração. Se o poder público não reconhecer as novas formas de produção, os novos meios de produção que são gestados aqui, isso é uma nova forma de produção de cinema que está existindo aqui. Aquilo que existe na Vila Cruzeiro é uma nova forma de se fazer teatro. Se o poder público não entende isso, vai estar praticando um desperdício. Não só é só a favela vai continuar fazendo. É a cidade quem vai perder. A favela vai continuar fazendo. Vai continuar produzindo. Até porque tem que produzir. Até porque tem que produzir. A cidade é quem vai perder profundamente. Vai fazer de novo o que fez em outras épocas. Só daqui a 50 anos vai... Ai, meu Deus, Cartola era maravilhoso. Vai estar fazendo a mesma merda que fez antes. Se não entender isso. Que ali está se criando novas formas de se produzir arte, para a qual o poder público não está preparado. A gente não vai deixar. A gente não deixou a biblioteca ser fechada em novembro do ano passado. 2 semanas antes do nosso espetáculo, a gente foi para a rua, a gente foi para a Secretaria de Cultura, a gente foi para a Biblioteca Parque Estadual, a gente gritou, bateu panela, e aí a prefeitura resolveu doar um pouquinho de dinheiro para o governo do estado do Rio de Janeiro. Mas assim, tem que ter pessoas, tem que ter alguém que diga que quer fazer, entendeu? E cada uma delas aqui, eu tô criando pequenas Dianas, não precisam ser surtadas como eu, mas elas têm que desenvolver, fomentar nelas. Se daqui a 10 anos alguém quiser fechar aqui e eu não estiver mais aqui, elas falem assim, peraí, há 10 anos atrás quiseram fechar e a gente não deixou, agora que a gente vai deixar mesmo. Esse é o nosso trabalho. A gente coloca um fermentinho nelas para que isso cresça e elas falem assim, a gente tem que ter a biblioteca aqui dentro, a gente tem que ter o cinema aqui dentro, a gente tem que ter um teatro aqui dentro, a gente tem que ter... Peraí, isso aqui é nosso.